Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os desafios do direito, do Estado Democrático de Direito, ante algumas leis e alguns códigos que foram construídos há mais de 70 anos. Também como interpretar uma lei, o fato, e garantir ainda a segurança jurídica da decisão. O nosso entrevistado aqui é o professor Fernando Amando Ribeiro, que é juiz e vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. É graduado, pós-doutorado em Filosofia do Direito pela UFMG. Doutor Fernando, só falou no bloco anterior sobre a questão da preparação, da formação, tanto prática e teórica, do operador de direito. Qual que é a importância, por exemplo, que a filosofia do direito tem nessa formação? É enorme, Orion. Essa é uma consciência que se toma recentemente de que a filosofia do direito não pode ficar apartada dessa formação técnica que o profissional do direito deve ter. Já foi-se o tempo em que se acreditou que a filosofia do direito respondia a perguntas que não diziam respeito às perguntas técnicas que o direito colocava. Era a ideia da dualidade, de que havia uma pergunta que era o quid ius, que é o que é o justo, e a pergunta quid iuris, o que é o direito. Era tido como uma cisão. Essa cisão hoje não mais se sustenta. Nós sabemos que o direito, ele na verdade deve estar co-implicado ou ele está totalmente vinculado a essa reflexão sobre o justo, porque uma vez que nós concebemos que o direito hoje é permeado por princípios e esses princípios têm matrizes na questão da justiça, se você pegar a Constituição brasileira, você vê ali diversos princípios que não são senão uma tradução de uma concretude do justo, você não pode pensar nenhuma esfera do direito que esteja livre dessa reflexão sobre a justiça. Nesse sentido, como é que o senhor avalia a formação dos operadores de direito hoje, baseado naquele tripé da faculdade, concurso e depois escola judicial? Na verdade, acredito que é exatamente a preocupação daqueles que hoje voltam-se para repensar essas três esferas. Ou seja, se você pensar de anos para cá, temos uma ampla reformulação nos currículos dos cursos de direito no Brasil afora e que valorizam as matérias teoréticas, as matérias que têm vocacionadamente uma função filosófica. Não basta decorar então, né? Tanto a filosofia, sociologia do direito, teoria geral do direito, hermenêutica, são matérias que se ampliaram nas faculdades de direito do Brasil, né, de pelo menos 10 anos para cá. Se você tomar a questão dos concursos recentemente, e a meu ver em consonância com esses ventos, o CNJ edita uma resolução de número 75 que insere nos concursos de magistratura matérias dessa índole. É uma exigência agora? Passa a ser uma exigência para todos os concursos a nível nacional, a nível nacional da magistratura, o que vem sendo repetido também em outras instituições como o Ministério Público, que inclusive no âmbito federal já o faz há mais tempo. O que ocorre? Nós temos, a meu ver, uma consonância com esse postulado de valorização das disciplinas teóricas, que também passa agora a se sedimentar nas escolas de formação de juízes, seguindo, aliás, um modelo que já trabalhava com esse norte, que era, inclusive, implementado já em países como Japão e Portugal. É uma evolução, né? Agora, e sobre aquele polêmico, às vezes odiado, exame da ordem, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para o bacharel se tornar advogado. Como é que o senhor avalia? É importante, ele tem que ser mantido? Sim, eu acredito que a decisão do Supremo, né, pôs de fato uma pá de cal nas pretensões de quem advogava contrariamente ao exame de ordem, porque ele tem de fato sustentação constitucional, a meu ver, integral, uma vez que a norma que diz que há a plenitude do emprego no Brasil, ela é uma norma que permite a limitação, e eu acho que essa limitação, no caso dos advogados, ela é bastante justificável, ela existe no direito comparado em outros países do mundo, e é claro que a grande questão em que nós caímos é o que cobrar e como cobrar, mas que deve haver um exame claro, de qualificação, ou deve haver inclusive um controle de qualificação, não resta a menor dúvida. Perfeito, eu vou interromper o nosso bate-papo aqui, a gente volta a esse assunto daqui a pouco, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse indicações de leitura no quadro Pensamento Literário para os nossos telespectadores, por favor. Bom, recentemente eu terminei a leitura de um livro que me agradou muito, chama-se A Elegância do Ouriço, de autoria de uma autora francesa chamada Muriel Barbery, traduzido para o português. É um livro que conta a história de uma zeladora de um prédio em Paris, um prédio em que vivem pessoas da alta classe,
da política, altos empresários, e essa zeladora, uma mulher aparentemente sem nenhuma importância, que consegue, na verdade, ter uma riqueza, uma cultura existencial enorme e suplantar de forma bastante bela, né, a vida ou status social no qual ela está inserida através de um cultivo dos livros. Portanto, é um livro que muito fala e muito influencia sobre a importância dos livros na formação humana e acredito que vale muito a pena a sua leitura. Muito bem, boa indicação. Bom, retomando então, o doutor Fernando, a questão da interpretação, da segurança jurídica. A gente houve algumas vezes críticas, por exemplo, de que alguns juízes, magistrados estariam julgando sob a pressão da opinião pública, fatores externos. Como é que isso é combinado? Como é que isso pode interferir na segurança jurídica? Na verdade, a segurança jurídica, como eu disse, ela deve ser um postulado sempre observado, mas ela não é um norte absoluto. E a questão da justiça, da adequabilidade, da correção, ela, claro, muitas das vezes, ela ultrapassa ou ela exige, né, que se repense a segurança jurídica, porque a norma jurídica não pode ser apenas tomada na acepção semântica, estanque, histórica, com a qual ela foi editada. Nesse sentido, claro, a atualização é necessária. A influência externa da opinião pública sobre os juízes, acredito que deve ser o mais das vezes evitada, sempre que possível. Afinal de contas, o Poder Judiciário é um poder contramajoritário, ou seja, a vocação do Poder Judiciário, desde quando foi idealizado pelos constituintes americanos de Filadélfia, era exatamente ser um poder que, de alguma maneira, não se embasa nas vontades das maiorias, mas sim em algo que está no núcleo da sustentação dessa própria vontade da maioria, em que vamos ter aí, então, a famosa díade ou divergência entre a democracia, enquanto vontade da maioria, e o constitucionalismo, que seria exatamente o lugar onde estariam aqueles valores cuja importância é tão fundamental que é preciso assegurar-se deles, ainda que contra as vontades majoritárias. Nesse sentido, o judiciário, tal como concebido, seria, historicamente, um órgão voltado, um poder voltado para a salvaguarda desses valores, desses vetores fundamentais. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Fernando Armando Ribeiro, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, também professor de Direito da PUC, Filosofia do Direito, Hermenêutica e Teoria Geral do Direito, e falamos aí sobre os desafios do direito, do Estado democrático, ante algumas leis, alguns códigos que foram construídos há mais de 70 anos, e também sobre a interpretação da lei de um fato e garantir ainda assim a segurança jurídica. Doutor Fernando, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Meu, Arion. Bom, nós ficamos por aqui, agradecemos também a sua participação. Escreva para o pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.